Bem-vindos a um episódio muito especial. Eu tô muito honrada de estar com uma pessoa aqui, que a gente estava até falando sobre isso. Quantas pessoas que eu conheço que são líderes, pessoas incríveis que já fizeram o Leader Training, os treinamentos, e já foram, e já mentoraram, e falam tão bem. E eu falava, nossa, era algo tão distante, e agora ele tá aqui na minha frente. Bem-vindo, Tadashi. Gratidão, Ju. Nossa, eu tô muito feliz de te receber e tô mais feliz ainda por todo o nosso papo antes de entrar aqui, que já foi tão gostoso. Foi muito bom, muito bom. Feliz de estar aqui. Gratidão. Nossa, bom, para quem não conhece o Tadashi, eu vou deixar ele se apresentar um pouco, mas eu acredito que todos conheçam, porque graças, né, a Deus, ele conseguiu conquistar tantos corações, ajudar tantas pessoas nessa expansão de consciência, né, plantar sementes. Sim. Então, assim, você fez um trabalho, você vem fazendo há muitos anos um trabalho muito lindo, e eu não sei se como diz essa fala que eu vou falar agora, mas assim, é de despertar o líder que mora dentro de cada um. Sim. Então, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, Tadashi, como foi a sua trajetória de chegar nesse lugar, né? Que eu sei que é uma construção, porque as pessoas só vêm depois, né? Quando o negócio já tá grande. Sim. Mas como foi construir todo esse seu legado, toda essa sua carreira, todos esses seus cursos e formações, instituições, enfim, para que você leve conhecimento, consciência, sabedoria para as pessoas viverem melhor. Nossa, eu vou tentar resumir, né? Porque essa trajetória assim, é longa, mas eu vou tentar resumir. A primeira fonte de inspiração da minha vida para fazer o que eu faço é o meu pai, né? Meu pai, ele foi pela GV, economista, administrador de empresas, e ele sabia muito lidar com pessoas. Ele amava lidar com pessoas, ajudar as pessoas. E aí ele tinha uma fala que me impactou muito a vida inteira até hoje, que era... a gente precisa aprender a ser um psicólogo prático. Que legal. Não necessariamente tem que ir lá fazer curso de psicologia, mas ser um psicólogo prático para entender das emoções, dos sentimentos das pessoas. E ele fazia isso com uma maestria assim linda, né? E eu me encantava com aquilo. E aí... eu comecei a dar treinamentos para a área comercial, né? Cursos específicos para vendedores, representantes. Só que eu comecei a perceber assim, que intelectualmente eu conseguia capacitar as pessoas, né? Os alunos. Mas esbarrava numa coisa que 90% não avançava. 10% conseguiam decolar e 90% ficava empacado. E aquilo começou a esquentar minha cabeça. Eu falei, eu vou ver o que acontece com esses 90%. E aí eu percebi que o que emperrava o processo era a parte comportamental. E aí eu comecei a migrar. Migrar em que sentido? Eu parei de continuar trabalhando nessa área comercial e comecei a migrar para a área comportamental. E aí não foi nada programado, nada... estabelecido meta, as coisas foram acontecendo porque, obviamente, eu precisava de outros recursos, outras ferramentas, comecei a buscar e virou o que virou. E é o que eu faço hoje. E é uma das maiores escolas de centros de treinamento de liderança, né? E de capacitação. Você tem um curso de expansão de consciência, Sim. esse eu tô louca para fazer. Sim. E eu falo que a sabedoria, o conhecimento, ele te tira de qualquer lugar. Sim. Mas você precisa estar pronto para entender que também vai doer muitas vezes, né? Sim. Mas ele te tira, né? Então, a informação, né? A sabedoria, a profundidade, não essas rasas que a gente vê hoje em dia, né? E é o que a gente estava conversando antes, como as pessoas estão tão necessitadas de dopamina instantânea, acaba que elas não buscam muito mais informação aprofundar e que a gente está vivendo um momento onde está sendo necessário esse aprofundamento. As pessoas estão sentindo falta delas mesmas. Né? Quem sou eu em essência, né? Então, eu queria saber um pouquinho melhor de você, por exemplo. As feridas emocionais, elas começam na infância, elas podem vir até a adolescência. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso, mas falando sobre como que essas feridas emocionais, elas podem ser
curadas, né? Para que você se torne um grande líder. Porque muitas pessoas querem se tornar um grande líder, mas não querem olhar para o passado, né? E às vezes você nem lembra. Eu sou uma pessoa que não lembro muito da minha infância. Eu sei de algumas coisas, mas eu não lembro. Mas eu sei que tive dores que eu precisei ressignificar. Sim. Então traz um pouquinho pra gente sobre as feridas. Ô Ju, eu espero que as pessoas que assistam esse podcast, que escutem esse podcast, não fiquem chocadas, de repente, assim, com algumas coisas que, sei lá, que a gente vai falar, né? Mas, por exemplo, a minha formação toda é em cima da psicologia transpessoal, tá? E o primeiro ponto que eu quero colocar isso, só para contextualizar, quando fala em transpessoal, tudo que vai além da matéria, né? Então, se pensar só na matéria, olhando para essa questão que a gente está conversando aqui agora, a gente olharia só para a psique, só para o lado psicológico, né? Só que quando vai olhar para essas questões das feridas emocionais, vai muito além da matéria, vai muito além da psique. Então, por exemplo, se parar para analisar, olhando na dor emocional, porque agora me deu um branco aqui, mas só para entender por que me deu esse branco. Porque eu tenho que medir muita palavra que eu vou colocar para não chocar as pessoas que vão escutar. Não, mas aqui as pessoas estão acostumadas. Então, pode falar, pode falar. A alma já estava doente muito antes de se manifestar na matéria. Então, agora o que acontece? A gente está desconectado, a gente está desalinhado, a gente está com total falta de conexão com a nossa essência. E aí o que acontece? A alma é muito sutil. Então, ela dá sinal, mas eu não entendo o sinal. Ela mostra que está doente e de repente eu não quero olhar para aquilo. Agora, quando vem para a matéria, dói, né? E aí eu falo que São Tomé nunca teve tão errado nessa história de ver para crer, né? Porque na hora que eu vejo, agora eu acredito que eu estou doente porque está aqui manifestado. E deveria ser exatamente o contrário, né? Ou seja, a alma já está doente, já está sentindo dor, mas ela não manifesta essa dor física que a gente sente. Então, o que eu sinto assim, na hora que você fala de onde vem, vem da alma. E aí eu quero colocar uma questão, porque quando fala vem da alma, eu vou misturar aqui as coisas, tá? Os monges tibetanos, eles colocam assim, a gente tem a parte da matéria, que é a parte mais densa que a gente tem no corpo, né? É a parte mais densa. E aí nós temos o corpo etérico, né? Que funcionaria como a atmosfera terrestre. Sim. Na sequência, a gente tem o corpo astral, né? Que os monges tibetanos chamam de corpo emocional. E aí é que eu acho o lado bonito dessa história. Por quê? No corpo astral ficam gravitando todas as memórias de outras vidas, né, que nós fomos reprovados. Perfeito. Aí vai falar, não acredito nisso. Ok, eu acredito nisso, alguém não acredita. E aí, assim, eu respeito a sua crença, sim, você respeita a minha, a gente vive em paz, exato, né? Mas o fato nesse corpo astral gravitam as memórias de vidas passadas, que a gente ficou reprovado. O que é reprovado? A metáfora que eu gosto de usar é exatamente como faculdade, escola. Ou seja, não foi aprovado naquele ano, naquela matéria, vai ficar em dependência naquilo ali. Ou seja, tem que repetir aquela matéria. E a gente tem uma matéria de medo, a gente tem uma matéria de insegurança, a gente tem uma matéria de tristeza, a gente tem uma matéria... Ou seja, se eu não fui aprovado nessa matéria, eu estou reprovado, isso vai ficar repetindo, porque eu tenho que repetir essa matéria até ser aprovado, né? Então, essas dores emocionais que nos impedem, por exemplo, de ser um bom líder, né? Muitas e muitas vezes não é olhar só para hoje ou só para a nossa história do passado, mas de repente vem de outras épocas, outras vidas, né? Mas vamos pegar só um lado prático para, de repente, para as pessoas que não acreditam muito nisso. No Leader Training, por exemplo, só para complementar essa resposta, essa pergunta que você fez, eu tenho uma coisa que eu digo sempre, que é o seguinte: como é que eu vou querer liderar alguém
se eu não lidero as minhas próprias questões emocionais. Não tem como liderar, né? Eu posso mandar, tá certo? Por autoridade, por hierarquia, por posição que eu estou assumindo, mas liderança efetiva, se a pessoa não lidera as próprias questões emocionais, não tem como liderar o outro. Perfeito. E com a expansão, porque as pessoas estão buscando consciência, né? Sim. Mas o que acontece? Muitas pessoas têm acesso à consciência, têm acesso à sabedoria, mas não conseguem colocar em prática. Sim. Né? Então, é o que eu falo, coerência, consistência todos os dias. Eu tenho certeza que você acordou cedo, você já meditou, fez suas orações, fez seu exercício, enfim, se alimenta bem, alimenta todos os pilares da sua alma. Então, as pessoas buscam um milagre que não existe. Sim. Ele existe dentro de você. Então, se você é a consequência das suas escolhas. Então, para você se tornar um grande líder, você precisa aprender a dar alguns passos para trás, Sim. né? E saber quais são as escolhas que precisam ser modificadas, quais ciclos precisam ser quebrados. Sim. E daí lá no Leader Training ou em outros enfim... como que fala? Cursos, Vivências que você tem, você leva isso como ferramenta. E daí que eu acho bonito, porque você oferece a ferramenta, nós oferecemos ferramentas, e a pessoa tem que escolher ser curada. Sim. Então, a cura vem muito da sua verdade, mas não é aquela verdade absoluta. A gente está falando de uma verdade interna, né? Aquilo que eu não quero olhar. Por que aquilo me dói? Por que aquilo me causa ciúmes ou constrangimento? Por exemplo, eu tinha muita vergonha de estar aqui na frente das câmeras. Eu não tenho mais. Por quê? Porque eu tinha medo de julgamento. Ok. Então, alguma ferida emocional lá atrás, que foi com certeza transcendente, dado o tamanho dela, da situação que eu vivia, eu tinha uma baixa autoestima, que eu tenho que toda vez... eu tenho que me organizar para segurar essa onda, né? Porque a gente cura, mas a cicatriz fica ali, né? E você olha para ela. Então, a gente estava falando até lá fora, né? Eu precisei, muitas vezes... erroneamente, pagar para ver, né? Hoje a gente precisa crer para ver, né? A gente precisa primeiro ser, né? Então, neste momento que a gente está vivendo da humanidade, eu sinto que tem um movimento gigante buscando uma transição. O que você sente nesse momento, depois da pandemia, que eu sei que na pandemia você estava ali dando suporte para todo mundo super cedinho, né? Qual é a mensagem que você tem hoje, que você quer levar para as pessoas, para que elas consigam... Tudo bem, elas entendem que elas precisam fazer alguma coisa, mas como elas começam a fazer esse movimento de transformação? Ô Ju, eu acredito, assim, numa coisa que eu bato nessa tecla o tempo todo, que eu chamo de crises de transformações, né? Cada um está vivendo a sua crise, né? Se pensar em alguma fala bíblica, cada um está carregando sua cruz, cada um está carregando seu problema, ou seja, como diz na Bíblia, nesse mundo tereis aflições, ou seja, cada um está vivendo o seu problema. E esses problemas que nós vivemos, eu chamo de crise de transformação. Só fazer um adendo. Se eu falo aqui agora, por exemplo, crise, né? Qual que é a definição que cada um vai dar para essa palavra? Tem a grande maioria, provavelmente, negativo, ruim, chato e etc. Mas o fato é, casamento, por exemplo, é uma crise? A pessoa fala, não, é ótimo casar. Tá. Agora, o que eu chamo de crise? Uma oportunidade de se adaptar a uma nova realidade. Perfeito. Isso, para mim, é crise. Uma oportunidade de se adaptar a uma nova realidade. Então, se eu sou solteiro e caso, eu preciso me adaptar a uma nova realidade, né? Só para estender um pouquinho mais. E aí, a gente decide engravidar. Na hora que sua esposa chega e fala, estou grávida, começou outra crise. Porque vai ter que adaptar uma outra realidade agora, porque estamos grávidos. Nasce um filho, né? Quem tem filho sabe disso. A vida vai mudar para sempre. Para sempre. Agora vai falar, não é crise. É crise. Eu tenho que adaptar uma nova realidade, porque agora eu tenho filhos, né? Divorcia. É outra crise, porque eu tenho que adaptar uma nova realidade. Agora eu estou separado. Ou seja,
E daí, então assim, o resumo é, na minha leitura, nós vivemos crises de transformações 24 horas por dia, né? Eu tô ganhando dinheiro, perdi dinheiro, tô empregado, tô desempregado, ou seja, sofri acidente de carro, fiquei doente, isso para mim é crise, né? E a crise, ela nos força a adaptar uma nova realidade. Então, para te responder, é assim, como é que eu começo? Aproveita a crise que você está vivendo. Perfeito. Agora, qual que é a crise? Cara, tô ganhando dinheiro, tô feliz, tô ótimo. Aproveita essa onda e vai fazer o seu caminho de autoconhecimento. Tô mal, tô quebrado, tô sem dinheiro, tô infeliz. Entra nessa onda, aproveita essa onda e vai fazer o seu caminho de autoconhecimento. É o único meio que eu vejo, porque se as pessoas... O que você falou agora há pouco, né? Vou até fazer um spoiler, tá? Não, vamos. No dia 24 de março eu te convidei, mas você não pode estar em Portugal. Eu vou dar esse curso que é o Despertando o Poder Pessoal. É só para pegar um gancho numa coisa que você falou aí que eu achei interessante demais. As pessoas querem um milagre, mas ele não existe. Ele existe. Agora, em vez de querer o milagre, seja o milagre. Não, eu concordo com Seja você. um milagre. É que as pessoas, elas olham para o céu, sendo que Deus está aqui. Exatamente. Na verdade, nós somos espelhamento, é o micro do macro. É isso aí. Né? Só que tem que ter uma fala mais simples para que a gente consiga atingir maior número de pessoas. Sim. Porque eu acredito em milagres. Na verdade, a vida é um milagre. Né? É uma explosão. Sim. E isso que você está me trazendo, eu estou aqui assim, ó, porque eu estou concordando, porque eu acredito. E de todas as crises que eu já vivi, porque eu sou uma pessoa que eu me reinvento o tempo todo, eu quero fazer, eu quero acontecer. Já passei por diversas dores físicas até entender que o meu corpo espiritual, a minha alma, estava assim, menina, olha só, você tem um poder tão grande dentro de você, todos nós temos, o que você está fazendo com ele? Né? Então, o que eu fui estudando também, buscando, foi que nós temos diversas identidades. Então, a Ju com o Tadashi está conversando. Eu sou uma pessoa. Eu gravando podcast, eu vou ter que assumir uma identidade. Sim. Com dinheiro, na perda do dinheiro, que é o que você estava falando. E daí a gente vive essas pequenas crises, onde a gente também tem que vencer, muitas vezes, a barreira do medo, para que a gente possa também dar um passo à frente. Então, se eu tenho medo daquilo, você já sabe como é aquilo. Sim. Então, você tem que ter coragem, né? Coragem de falar assim, tá, deixa eu entender um pouco do que eles estão falando aí. Porque as pessoas levam tudo pro lado místico, sim, né? E existe uma diferença gigante, e quando você traz da alma... A gente pode trazer a mecânica quântica, a física quântica, que vai falar do vácuo, e que pode ser a grande alma, enfim. Então, assim, tem várias formas de você passar a mensagem. Sim. Só que dá para simplificar e ser melhor, né? E ser mais fácil. Mas eu te garanto, quem sou eu para garantir para o Tadashi? Mas eu te garanto que é um passo que você não perde a consciência a partir do momento que você tem. Não. A informação não é retirada de você. Mas existe uma possibilidade. Você vai lá, você faz o leader training. Se você voltar para sua casa e você manter tudo do mesmo jeito, essa consciência ela vai para uma gavetinha. Sim. Não acontece isso, Tadashi? Ô, Ju, quer ver uma coisa interessante? Até pegando um gancho da conversa que a gente teve tomando café antes de entrar aqui pro podcast. Por exemplo, nesse último ano eu tenho estudado muito a Bíblia, né? Sem conotação religiosa. E uma das coisas que eu tenho falado, e eu vou morrer falando, o que mais tem me impactado é estudar a Bíblia, compreender o ensinamento que está ali e colocar em prática. Né? Agora, a conclusão que eu cheguei até agora, 1 ano depois, se eu tivesse colocado em prática os ensinamentos bíblicos, eu não teria dado a cabeçada que eu dei, eu não teria cometido o erro que eu cometi, não teria feito as besteiras que eu fiz. Então, o que eu vejo assim, da mesma forma, todo conhecimento ou autoconhecimento que se faça, que busque, o grande problema é que tem pessoas que viram workshopistas, né? Faz 10 mil workshops e não coloca nada em prática. Então,
não resolve nada, né? A metáfora que eu uso assim, é ir para a igreja, confessar e na segunda-feira voltar a pecar. Então não adianta ir para a igreja confessar, né? Então o que eu vejo o grande problema que eu percebo é exatamente, entra de novo na questão comportamental, que as pessoas não colocam em prática, não assumem um compromisso para se tornar esse milagre que querem, né? Então, vou só te dar um exemplo, assim, que foi uma coisa que a gente falando da Prita Di agora há pouco, antes de entrar aqui, era exatamente num curso da Prita Di, e tava eu, minha esposa, meus filhos, meu genro, todo mundo fazendo o curso, e era a hora do check-in. E aí aparecem 3 ex-alunos meus, eu não vou dar nome, mas assim, pessoas com nível cultural bom, né? Um é médico, outro é psicóloga e o outro é advogado. Aí eles chegam para mim, não, que legal, vamos fazer o curso, vamos e tal. Ô, Tadashi, a gente está com uma ideia para te dar. Eu falei, bora? Você devia criar um curso para ajudar a gente a colocar em prática o que a gente já aprendeu. Aí eu falei, deixa eu entender. Vocês querem que eu crie um curso para ajudar vocês a colocar em prática o que vocês já aprenderam? Cara, vai arrebentar a boca do balão. Eu falei, vai ser bom. Isso era 10 horas da manhã. Quando foi 1h da tarde, eu chamei os 3. Já criei o curso. Pô, mas rápido assim, falei, download aqui, rapidão. O curso vai chamar Vergonha na Cara. Todas as partes, você tá de sacanagem. Não, não é sacanagem. Vocês querem que terceirizar essa responsabilidade para mim? O que tá faltando é vergonha na cara de vocês colocarem em prática o que já aprenderam. Tira essa responsabilidade de mim, cara. E virei as costas, aí depois eles vieram brincar comigo, agradecer e tal, mas é exatamente isso. Você sabe que eu estava conversando ontem com uma amiga e eu falei, o que eu mais vejo em mentorias, imersões e dentro de empresas, eu frequento muito dentro de empresas ainda, falta de autorresponsabilidade. É isso aí. Para mim, o Brasil, e eu vou falar de Brasil porque é um país ainda novo, mas, cara, já tem quase 600, 500 e lá anos. Vamos embora, né? Tipo, tá na hora de... E é um bando de criança. Sim. Por que eles buscam um mentor? Mas um mentor que são o que você falou dos workshops. Porque você vai buscando ser aquela pessoa em referência. É por espelhamento. Sim. Então, eu vou lá, eu quero ser igual ao Tadashi. Então, eu vou fazer. Eu quero ser igual a Ju. Então, eu vou fazer. Não. Eu já falei, eu não sou mãe. Eu já deixei de atender mentorados porque eu percebi que eles estavam me procurando no lugar de mãe. E eu já tenho os meus filhos. Sim. Eu posso... Porque o que uma mãe faz? O meu meio do céu, eu adoro astrologia, eu estudo, adoro. O meu meio do céu é em Câncer. O canceriano, ele é maternal. É lindo quando você vai estudar. Adoro arquétipos, estudei muito Jung, gosto muito. Ele é maternal. E o que uma boa mãe faz? Eu tô falando de uma boa mãe. É Sim. aquela que puxa, incentiva, vai estudar, fala os bons nãos. É o que eu falo para os meus filhos. O não é amor. Sim. Então, um bom mentor pode ser maternal até um certo limite. O problema é que o adulto quer que o mentor, né, que o terapeuta resolva os problemas dele. Exatamente. Por falta de assumir a criança. Então, quando eu te trouxe lá as feridas emocionais que estão ali na alma, que estão ali na criança ferida, de novo, você leva um monte de ferramentas para que essas pessoas possam, elas choram, elas fazem um monte de atividade. Cara, pega aquilo tudo ali e vai para a vida de uma nova forma. Sim. Né? Eu acho que a grande chave é assumir a responsabilidade. Sim. A gente estava conversando de constelação familiar, né? Eu tenho uma maneira de falar de constelação de familiar que algumas pessoas contestam, mas ok. Porque o que eu vejo, assim, como a terapia, como qualquer outro processo, a constelação familiar também não resolve, não cura. O que vai curar é exatamente a minha mudança de postura com relação a todo aquele processo que eu assisti ali. Então, o que eu vejo, assim, que eu falo uma coisa, Ju, que com certeza você tem conhecimento disso. Eu não sei quantas pessoas que vão assistir esse podcast têm consciência disso, que é o ganho secundário, né? Ou seja,
as pessoas se mantêm num determinado comportamento, numa crença limitante, num comportamento limitante, numa história triste, uma por apego, a outra por teimosia, né? E o terceiro por ganho secundário. Por quê? Através daquela história triste, através daquele comportamento limitante, através daquela crença limitante, de alguma forma eu ganho alguma coisa. Ah, como é que ganha se aquilo tudo me atrapalha? Ok, pode prejudicar, pode atrapalhar eu saber disso, mas por trás eu tenho um ganho secundário. E aí é o que eu sempre bato nessa tecla, que é, enquanto tiver ganho secundário, nada muda. Seria uma vitimização. É que ele é mais educado do que eu. É uma vitimização. Quer ver? Já que você chutou o balde, eu vou chutar um pouquinho mais. Agora eu vou marcar o gol. Eu falo que aqui a gente não fica na borda. A gente mergulha pra pessoa chegar lá e falar: eu manipulo meu marido porque eu tenho ciúmes. Eu manipulo a minha esposa. É vitimização. Agora, quer ver? Por que as pessoas fazem de um pequeno problema um grande problema? Né? Por que as pessoas fazem de um pequeno problema um grande problema? É para você refletir, né? Que é exatamente pelo que a Ju falou. Aí vai se vitimizar. E nessa vitimização ganha o quê? Atenção. Né? E é o que todo mundo quer. Você sabe que eu criei eu já te contei esse podcast para contar como eu venci as minhas batalhas internas e trazer grandes pessoas, grandes líderes para trazerem essas ferramentas. E eu falo que a gente vai se aprimorando, é um refinamento, né, da nossa psique, enfim. E eu já fui parar em hospital, o meu corpo físico gritou por um momento de vulnerabilidade que eu não soube lidar comigo, onde eu estava numa crise de querer chamar atenção. Eu não sabia disso, não era consciente. Okay. Onde um cisto meu inflamava toda vez que algo se repetia na minha vida. Então, o que acontecia? Uma pessoa extremamente saudável, que corre todos os dias praticamente, que se alimenta bem, não tem uma alteração no exame de sangue. Do nada, um cisto inflamável parava no hospital. Por que era? Era para eu chamar a atenção de uma determinada situação, falar assim, coitada, ela tá sofrendo. Entendeu? Quantas pessoas não passam por isso e inconsciente criam doenças. Eu sei que vão me matar aqui. Criam doenças, é psicossomático o negócio, para que elas sejam ao centro das atenções. Sim. Pare e reflita. E se você tá fazendo isso, ok. Eu já tô falando, acabei de me entregar aqui. Eu me coloco no fogo primeiro. Talvez precise disso ainda, Precisa disso. Então, assim, hoje, lógico que não faz muito tempo isso, porque eu fui buscar o conhecimento. E daí, de novo, só que não adianta eu ler, eu ter acesso ao conhecimento, se eu não olhar e falar assim, caramba, Ju, você é uma bela de uma criança, né? Então, eu parei e falei, vamos lá, vamos assumir a criança. Vem cá, criança. Senta aqui, vai fazer a meditação do Tadashi. Sim. Vai assumir a responsabilidade da sua vida. Daí, a sua vida dá um salto quântico. Por quê? Porque você sai de uma vibração baixa e você vai para um outro lugar. Sim. Não é, Tadashi? O que a Ju tá falando é tão sério que, eu te falei, eu tenho uma pós-graduação em terapias integrativas, né? E a gente trabalha exatamente o equilíbrio, né? A harmonia entre a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. O espiritual não no sentido religioso, mas numa questão de totalidade, né? Agora, a brincadeira que eu faço é, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ah, não, porque eu tenho que cuidar do meu corpo. E aí, se pensar assim, no que a Ju falou, corre, se alimenta bem, medita, ok. Só que, o que ela comentou agora há pouco? O lado emocional estava jogado para as traças. A hora que a saúde emocional não é cuidada, vai afetar o físico, que vai afetar o espiritual, que vai afetar o mental. Então, tudo está interconectado e um interfere no outro de qualquer forma. Então, não adianta malhar e ficar super saradão, super bonito fisicamente, e de repente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, tá um bagaço, porque assim, de alguma forma isso vai somatizar no corpo, porque é o último estágio, e aí
vem a doença psicossomática. E aí, a hora que fala de criança ferida, esse ponto eu acho que é uma coisa interessante para cada um refletir, porque essa história da criança ferida, se a gente pensar só dessa vida, ela começou lá na sua gestação e ela continua viva até hoje no seu momento adulto, né? Então, pega no que a Ju falou que fica fácil de entender. Ou seja, a adulta precisava de chamar atenção numa determinada situação e a forma de chamar atenção foi, de alguma forma inconsciente, criando um problema físico. Então, ela funciona assim, eu funciono assim e você também funciona assim. Perfeito. Ou seja, ou você assume a responsabilidade por você, né, pela sua essência e vai cuidar de tudo isso, ou o corpo vai estourar em algum momento, porque não aguenta. Você sabe, Tadeu, você estava falando agora e me veio agora uma pessoa aqui, uma aluna mentorada, enfim. E ela, você fala, e ela olhou para mim e falou assim: mas como que é é o curso? Um curso para colocar em prática. Eu falo, cara, eu já dei do A.1, A.2. Primeira coisa, independente da sua religião, eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu sou espiritualista, eu acredito em Deus. Okay. E eu adoro estudar a Bíblia, os evangelhos. Eu já li, estava te contando o evangelho de Maria Madalena. Já estudei catecismo, tudo. Eu adoro budismo, tudo. Eu sou uma curiosa. E eu adoro, e eu acho que todo mundo devia assistir o The Chosen com as crianças, porque as crianças estão precisando assistir coisas boas, né? E eu não tô aqui, eu não tô vendendo nenhuma religião, mas eu acho que estão precisando de um pouco de empatia, amorosidade, entender o que é o perdão, entender que a gente precisa olhar para dentro de nós e falar, cara, eu errei primeiro, né? Enfim. Mas, como que eu faço? E daí eu ensino. Eu acordo de manhã, cedo, eu gosto de acordar com o nascer do sol, eu agradeço da minha forma, e daí não vem aqui, cada um vai fazer do seu jeito, eu faço as minhas orações, eu faço, é rápido, eu acendo, eu gosto, eu adoro o perfume de uma vela, eu fabrico velas, eu tenho uma marca de casa, né, então eu acendo, eu faço minha oração, daí eu saio, dou café da manhã para os meus filhos, levo na escola, eu faço meu exercício físico, começo meu dia trabalhando, cedo, e vou dormir cedo, para conseguir acordar cedo. Okay. Então, consistência e coerência. Eu abro mão de algumas coisas? Abro. Né? Então, assim, hoje já me chamaram para ir escutar. De vez em quando eu vou. A gente tá aqui para ser feliz, para a gente curtir a matéria, né? Somos seres espirituais vivendo na matéria. Mas, se você não tem consistência, coerência com aquilo que é a tua verdade, o que adianta eu estar falando aqui para você fazer se eu não faço? Sim. Não é? Sim. Então, assim, quando a gente fala existe, daí o Tadashi passa um fim de semana inteiro ensinando, um ano inteiro ensinando, e a pessoa vira e fala, faz um curso pra gente colocar em prática. Gente, é assumir a responsabilidade, né? E assim, Tadashi, você que trabalha com muitos líderes, quais são as ferramentas principais para implementar dentro de times de liderança que você acredita? Ou se você quiser trazer de uma outra forma, mas porque eu acredito em algo que a gente estava conversando lá fora. Comunidades, boas comunidades, onde um enaltece o outro, um coloca o holoforte no outro, né? Comunidades, o colaborativo, né? As empresas estão mudando, elas estão entendendo o sentido de humanizar as empresas, né? Então, quais são as ferramentas ou as formas que você hoje, né, ensina esses líderes a transformarem dentro do seu próprio CNPJ, por exemplo? Ju, eu parto sempre de um princípio quando é difícil, né, de implementar, continua sendo difícil, mas não é impossível, partindo de um aspecto assim da espiritualidade, não da religiosidade, mas da espiritualidade, no sentido de eu vou falar a palavra tentar porque não tenho poder para fazer esse movimento, mas de tentar fazer um movimento de conscientizar as pessoas dessa consciência da totalidade, né? E a partir daí, eu sempre bato numa tecla que é arrastar pelo exemplo, né? Arrastar pelo exemplo. Então,
Não adianta, é o que você acabou de falar, eu falar, ó, faz isso e de repente eu não faço, né? Então, por exemplo, na pós-graduação em terapias integrativas, eu tenho uma fala que as pessoas amam, que é assim, você só leva o outro onde você está. Você só leva o outro onde você está. Então, não adianta ficar de teoria intelectual, dando aula e falando, ó, é isso, aquilo, e de repente eu não vivencio isso. E aí o exemplo que eu gosto de dar, metaforicamente, mas que para mim não é metáfora, é o seguinte. Um personal que fuma e é obeso. Você contrata? Lógico que não. Sabe? Assim, é totalmente incoerente, né? A mesma coisa de um cardiologista que, de repente, também é obeso e fuma. Eu não tenho nada contra, tá? Mas aí é uma crença minha. Então, para mim, assim, se ele vai falar para mim de saúde, ele tem que viver isso, né? Saudável, né? Ele tem que viver isso. Então, o que eu sempre bato quer ser um bom líder, vai arrastar pelo exemplo, né? Eu não posso falar o nome porque ele não me autorizou, mas depois até te falo quem é, que você com certeza conhece. É um grande executivo, né, conhecido no mundo corporativo aí por todo mundo que vive isso aí. E foi o cara mais inteligente emocionalmente que eu já conheci até hoje. Ele me contratou uma época para começar a fazer um trabalho dentro de uma empresa que ele trabalhava. E ele disse assim, eu não quero um treinamento pontual. Eu quero um trabalho de educação. E o contrato que a gente fez com ele foi de 10 anos. Ai, que incrível. Tá? Nesse meio tempo ele foi para a Alemanha, voltou para a Alemanha, voltou para o Brasil. Bom, conclusão. O que eu quero mostrar é 100% das pessoas que trabalham com ele e que eu fui conversar com alguns para entrevistar para saber, era assim, eu amo esse cara. Se ele pular lá no buraco e falar para eu pular, eu tô pulando junto. Sim. O nível de confiança e de segurança que essas pessoas tinham nele. Então, assim, e para onde ele for, se ele me chamar, eu tô indo, né? E o que eu tô citando essa pessoa? Porque ele me ensinou muito exatamente nessa questão de... Ele falava, ele ensinava, mas ele vivia aquilo que ele ensinava para as pessoas, né? Então, o processo que eu normalmente, dentro das vivências, inclusive, que a gente trabalha, ministra, é partindo desse raciocínio, né? Alguns compram essa ideia, 90% não. Mas é aquilo que a gente falou, é a hora certa, é o momento certo, né? A pessoa pode escutar 10 vezes, pode escutar o Tadashi falando, pode escutar a Ju falando. Eu, às vezes, falo aqui também, eu só posso levar onde eu já fui, ou onde eu estou, né? Só que, às vezes, na hora que vai escutar a terceira vez a gravação, vai falar, cara, vai pegar. É isso aí. É quando você tá pronto para essa fala, porque são falas que curam. Sim. E tem uma coisa, Tadashi, que você falando me veio agora... Um grande líder, uma grande líder, aqui não tem gênero, ela, na verdade, é por algo maior. É por valores intrínsecos. Propósito. Ele sabe, é propósito, é algo maior, é para o mundo, é mais do que só bater meta. Sim. Então, eu lembro que, na minha época de executiva, o meu time era bem grande e a minha área faturava muito. E todo mundo ficava esperando, todo mundo não. Tinha 2 gerentes que ficavam esperando aparecer as metas. E eu sempre olhava para eles e falava assim, faz o seu melhor, vamos fazer juntos. A gente vai construir essa meta desse mês juntos. E a gente sempre batia 120%, legal. 150%. Por quê? Primeiro, era juntos. Eu nunca fiz um feedback mensal, era semanal. Eu colocava meu time dentro, eu dava espaço, eu dava palco, eu puxava a orelha. Quer dizer que eu sou melhor? Não, mas eu estava numa liderança. Okay. Então, se ali errasse, eu assumia. Mas se ali também enaltecesse, se ali desse certo, era todo mundo. Sim. Não é? Então, assim, eu não estou falando, a Ju, nada disso. Mas, é assim, não importa a meta ali. É algo maior, é um valor. Então, às vezes, eu vou conversar com o CEO de uma empresa. E paro... Outro dia eu estava conversando com um grande executivo de uma marca, então eu vou falar não. E daí ele pegou e falou assim... Eu falei, qual é o seu sonho? Não tem. A pessoa tem casa na praia, barco, isso, aquilo, não sei o que lá. Tá
extremamente numa tristeza profunda, não vê sentido de vida porque não tem sonho, não tem propósito, não tem a meta. E quem fica à deriva não consegue nem se posicionar na vida. Sim, sim. Não é, Tadashi? Então, assim, como que a gente entrega tudo que a gente pode aqui dentro de 1 hora para que vocês façam um movimento de entenderem que vocês são seus próprios salvadores. Existe Deus, existe cada um dentro da sua religião, mas Ele mesmo fala, é dentro de vocês. Sim. Não é? Tem um ponto interessante, né? Se a gente juntar, assim, algumas falas de Jesus... Por exemplo, quando ele ia curar alguém, ele perguntava, quer ser curado? Né? Não importa no que cada um precisa ser curado, quem está escutando aqui. Se é emocional, se é espiritual, se é físico, se é mental, mudança de mentalidade. Mas o fato é, você quer ser curado? E se você quer ser curado, entra o que a Ju falou agora há pouco, que é uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Né? Então, primeiro passo, assuma a responsabilidade por você e comece a fazer um caminho para esse processo de cura. Né? A hora que você falou, agora eu fui lembrar de uma pessoa que também não posso falar não, porque não tem autorização dela, mas assim, é uma grande empresa e uma grande líder, entre aspas, tá? Porque foi colocada naquele cargo ali. E ela já trabalhava nessa organização há mais de 20 anos. E ela foi fazer o Leader Training. No primeiro dia, na sexta-feira do Leader Training, na hora que terminou a noite, ela falou assim, olha, eu já posso ir embora para casa. Eu falei, por quê? Ela falou, para mim, o que eu vim buscar tá pago. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa para minha essência, para mim. Eu não estou fazendo isso para executiva, para o lado profissional. Eu estou fazendo alguma coisa para minha alma. Aí eu falei, mas o treinamento não acabou. Ela falou, ok. E ela continuou até o final. Na segunda-feira, ela faz uma reunião com todos os colaboradores dela. Acabou a reunião em 1 hora, o pessoal saiu da sala, aí voltaram em 2 minutos e falaram assim, a gente pode voltar para te dar um feedback? Aí ela falou, pode. O pessoal entrou todo de novo e falou assim, a gente odiava você. Mas assim, pá. Nós odiávamos você. Com essa postura que você mostrou agora, hoje, se você pedir pra gente carregar água na peneira, nós vamos carregar. Eu tô toda arrepiada, porque Postura. me veio muito forte, sabe o quê? As pessoas querem que os outros mudem. Sim. Mas quando a gente muda, o nosso mundo muda. É isso aí. Né? É que nem a gente começou o podcast falando sobre o micro no macro. Né? Assim, é um espelhamento, assim como o céu aqui na Terra, né? Então, quando você está buscando uma mudança na sua vida, mude você, muda a sua essência, né? Porque quando a gente vai desfiando, quando a gente chega... E olha que a gente não está indo nem para a transcendência, né? Porque, assim, daí, gente... É outra coisa. Outro podcast. Não é nem podcast, vai ser uma pós-graduação, sei lá. Quando a gente chega nesse lugar, que daí a gente entende que muitas vezes até... Ai, será que eu entro nisso? Às vezes até algum antepassado pode ter sido você mesmo. Enfim, não vou entrar nisso, eu falei bem rápido aqui. Mas, às vezes, a gente vem curar tanta coisa... E essa alma que está acompanhando, ela está vibrando a cada escolha que você faz. E se você começa a estar em estado de presença, o teu corpo, sabe? O corpo nunca mente. Não. Se teu corpo arrepiou, se você olhou para aquela pessoa, você sentiu um calor, cara, começa a escutar teu corpo. Começa a ser mais humano, né? É isso aí. Tadashi, muito obrigado. Eu não sei nem quanto tempo deu aqui. Não deu ainda. É que a gente está conversando há tanto tempo. Mas eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para as pessoas. Aonde as pessoas podem te... Né? Quais são os programas? Dá uma breve, assim, antes de terminar. Bom, no nosso portfólio nós temos mais de 20 vivências, né? Mais de 20 cursos. Mas nós temos um curso que, se você me permitir, eu gostaria de falar. Lógico, todos! No dia 24 de maio agora, é um sábado, em São Paulo, em Alphaville. Nós vamos dar um curso chamado Despertando o Poder Pessoal.
É um dia só, 10 horas de curso, mas assim, uma vivência intensa que ela começa exatamente com o que a gente falou aqui, que é curando a criança ferida, né? E a partir desse processo da cura da criança, e aí eu quero chamar a atenção, cura do que você estiver pronto para ser curado, né? Se é emocional, espiritual, físico, não importa, mas a partir daí a gente começa, de alguma maneira, passar recursos para os alunos para que eles consigam colocar em prática o que precisam colocar em prática para viver uma vida extraordinária como todo mundo quer, né? 24 de maio. Mas todos os meses nós temos vários cursos. Então, pode entrar no meu site, tadashi.com.br, ou na minha página do Instagram, @tadashikadomoto, que no link tem todos os cursos, todas as datas também. A gente vai marcar em tudo aqui, né? E é assim, eu não vou falar que eu estou triste, porque eu vou estar fazendo uma viagem muito legal nessa data. Sim. Mas eu tenho certeza que o próximo eu vou estar presente, assim, em todos os outros, porque com certeza é uma oportunidade. Quem estiver escutando, vá, porque assim, de novo, quando a gente acessa algumas consciências, né, essas informações, elas se mantêm ali. Sim. Você não perde ela. Sim. Então é um salto na tua vida, né, para fazer, de repente, a mudança que você tanto espera. Sim. Né? Sim. Gratidão, Tadashi. Eu que agradeço, muito Ju. Obrigada. Foi muito gostoso, leve. Foi muito bom. Que venham mais. Amém. Gratidão.